Sabe aquela sensação de cansaço extremo, mas ao mesmo tempo a cabeça não para? Parece que o corpo e a mente ficam presos num estado de alerta o tempo todo, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa causa que está bem escondida por trás disso tudo. Uma condição que a medicina moderna muitas vezes acaba deixando passar. A tal da desregulação do eixo HPA. É exatamente isso, né? Essa sensação de estar cansado, mas ligado. É uma coisa que muita gente vive hoje em dia. É aquele paradoxo. O corpo implora por descanso, mas a mente, nossa, continua a 1000 por hora, sabe? Tudo isso alimentado por um estresse que parece não ter fim. E olha, não é pra gente subestimar, não. Essas coisas do dia a dia, trânsito, boleto pra pagar, aquela tensão em casa, isso é muito mais do que um simples incômodo. Na verdade, são gatilhos. Gatilhos que disparam uma resposta super profunda no nosso corpo, dia após dia, sem parar. E aí que mora o perigo, o ponto central da história. Pensa assim, nosso corpo tem um sistema de alarme interno, certo? Ele foi feito para disparar em perigos de verdade, perigos imediatos. Só que com a vida que a gente leva, esse alarme ficou ligado direto. E o que acontece? Um colapso silencioso. É um esgotamento que vai minando tudo por dentro. Beleza, então como é que isso funciona na prática? Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa ver como o sistema deveria funcionar, sabe? A resposta saudável e natural do corpo ao estresse. Basicamente, como o nosso alarme funciona quando está tudo nos conformes. Então, o eixo HPA, dá para imaginar ele como a central de comando de emergência do nosso corpo. É tipo um telefone vermelho, uma linha direta entre o cérebro, que é quem percebe a ameaça, e as glândulas adrenais, que são quem prepara o corpo para agir. É um processo super inteligente que acontece em 3 passos como uma cascata. Primeiro, o hipotálamo, que é tipo o vigia do cérebro, grita "Perigo!". Aí, ele avisa a glândula pituitária, que é a gerente, e ela envia uma mensagem urgente. Por último, as glândulas adrenais recebem essa mensagem e, como se fossem a equipe de elite, liberam o cortisol. É o que prepara o corpo para lutar ou para fugir. Um sistema perfeito, né? Feito para salvar a nossa pele em situações de perigo real. Mas um ponto super importante, o cortisol não é o vilão da história, tá? Pelo contrário, ele é vital pra gente. Ajuda a regular o metabolismo, combate a inflamação, é essencial. O problema de verdade não é o cortisol em si, mas o desequilíbrio dele. É quando ele fica bagunçado o tempo todo. Tá, mas e aí? O que acontece quando esse sistema que é tão perfeito começa a pifar? É isso que a gente vai ver agora. Como a pressão da vida moderna consegue bagunçar tudo isso. Olha só que diferença gritante. De um lado, a gente tem a resposta saudável. O corpo reage a uma ameaça real e depois volta ao normal. Relaxa. Agora, do outro lado, a gente vê o que acontece na desregulação crônica. É um sistema que ficou travado no modo ligado. O alarme simplesmente não desliga mais. Fica apitando o tempo todo. E o que deixa tudo mais complicado é que essa condição fica numa espécie de área cinzenta da medicina, sabe? A pessoa se sente péssima, mas faz os exames de rotina e tá tudo normal. Não chega a ser uma doença formalmente diagnosticada, como a doença de Edson, mas essa disfunção que vai piorando e acaba com a qualidade de vida. Essa piora geralmente acontece em 3 estágios bem definidos. Primeiro, vem a fase de alarme. É quando o cortisol está lá no alto em resposta ao estresse constante. Depois, o corpo entra na fase de resistência. Ele tenta se adaptar, mas já começa a dar sinais de cansaço. E por último, vem a exaustão. É quando o sistema, ele desiste. E aí os níveis de cortisol ficam lá embaixo e a fadiga é brutal. Beleza. E quais são as consequências disso tudo? Ter esse sistema central todo bagunçado é como um efeito dominó. Uma peça cai e vai derrubando todas as outras na nossa saúde. O primeiro dominó que geralmente cai é a nossa energia. Essa desregulação do eixo HPA está super ligada àquela fadiga crônica, sabe? Aquele cansaço profundo. O corpo fica tão esgotado que perde a capacidade de gerenciar a própria energia. É aquela exaustão que não passa, não importa quantas horas a gente durma. Logo depois, muitas vezes vem a dor. Condições como a fibromialgia, com aquelas dores espalhadas pelo corpo, têm uma correlação bem forte com isso. Pensa bem, o cortisol ajuda a controlar a inflamação. Se ele está todo desregulado, a nossa percepção de dor pode ficar muito maior. E a nossa saúde mental? Bom, ela é atingida em cheio. Depressão, ansiedade são super comuns nesses casos. E faz todo sentido, né? O mesmo sistema que lida com o estresse é o que ajuda a manter nosso humor estável. Tá tudo conectado. E o dominó continua caindo, chegando até no nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. O cortisol é tipo um maestro da nossa imunidade. Quando ele está desregulado por muito tempo, o sistema imunológico fica confuso.
Ele pode ficar fraco demais ou, o contrário, ativo demais. E é aí que podem surgir as doenças autoimunes, aquelas em que o corpo começa a se atacar. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesse número. Mais de 3.500. Esse é o número de estudos científicos lá no PubMed, que é uma base de dados médica gigante, que já ligam a desregulação do eixo HPA a um monte de problemas de saúde. Ou seja, isso não é achismo, é ciência. Mas calma, tem uma boa notícia. A gente não está aqui só para falar do problema. O material que a gente está analisando também mostra um caminho, um jeito prático de restaurar esse equilíbrio e, aos poucos, recuperar a saúde. Dá uma olhada nesse quadro, ele mostra o caminho das pedras. De um lado, o que piora tudo. Comida ruim, ficar parado o dia todo, não saber gerenciar o tempo. Do outro, o que ajuda a gente a sair do buraco. Comer direitinho, em horários regulares, fazer uma atividade física moderada e, talvez o mais importante de tudo, ter um sono que realmente descansa. Então, o ponto principal é aprender a gerenciar o estresse de forma ativa. E isso passa por coisas que a gente até já sabe, como dormir bem, o ideal é estar na cama antes das 10 da noite, e se exercitar. Mas o mais legal é que a fonte traz outras ferramentas poderosas, coisas como a terapia do riso, tirar um cochilo depois do almoço e praticar a gratidão. Parecem coisas simples, né? Mas são super potentes para acalmar o nosso sistema. E tem essa reflexão que está na fonte de uma pessoa de 79 anos que é muito forte. Ela diz: aprendi que desperdicei a maior parte de minha vida me preocupando com coisas que simplesmente nunca aconteceram. Isso mostra o peso gigantesco que a nossa mente, nossas preocupações têm nisso tudo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. E se o primeiro passo para melhorar a saúde não for um remédio novo ou um tratamento super complexo, mas sim algo bem mais simples? Aprender a finalmente desligar o nosso próprio alarme interno? Talvez a resposta esteja em achar o nosso próprio botão de desliga.